E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e essa é uma super videoaula sobre Kubernetes para devs no JS. Se você estava na dúvida por onde começar a estudar Kubernetes, nada melhor que algo prático, não? Essa aula foi preparada para pessoas que nunca tiveram contato com Kubernetes e querem aprender o fundamental da parada, para já começar a sair usando no trabalho. Aqui na descrição do vídeo estão os links que você vai precisar instalar aí na sua máquina. Dentre eles estão Docker, Docker Compose, Minikube e, claro, um terminal que rode comandos Windows. Não é obrigatório, mas é recomendado que você tenha visto a aula sobre como converter aplicações existentes para rodar no Docker. Docker é um pré-requisito dessa aula, portanto eu não vou falar muito sobre ele. Nosso foco hoje é Kubernetes. Nós vamos pegar uma aplicação existente que roda no Docker Compose e passo a passo vamos configurar ela para rodar no cluster Kubernetes. E vamos usar o Minikube, o programa para rodar Kubernetes localmente. Mas com os conceitos que você vai aprender aqui, a aplicação vai funcionar em qualquer lugar que tenha Kubernetes. Todo dia eu tô criando conteúdo lá no LinkedIn e geralmente eu replico no canal do Telegram. Se você quer ficar por dentro de todo o novo conteúdo, se inscreva e não perca as novidades. E já clica no botão like para não esquecer. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que eu curto mostrar a teoria de assuntos a partir da prática. O Kubernetes é um assunto extenso, com bastante teoria, e se você quiser saber mais sobre a teoria do Kubernetes, tem uma palestra bem legal que eu apresentei na Alemanha em 2019 sobre o assunto. É só clicar no card. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o Kubernetes não executa o seu código, você não faz o upload de código e muito menos depura aplicações dentro dele. O Kubernetes é um orquestrador de containers, ou seja, ele gerencia quantas cópias suas aplicações terão, faz checagens para saber sobre a saúde e velocidade das aplicações e por aí vai. Ele trabalha com o conceito de componentização. Para cada tarefa ou tipo de aplicação, você usa um componente diferente e pluga no seu cluster. Já o cluster é onde encontram-se todas as máquinas disponíveis para executar suas aplicações. No Kubernetes, o processo de publicação é bem simples. Temos aplicações rodando e essas aplicações precisam ser expostas dentro ou fora da nossa infraestrutura. Todos os nossos programas eles rodam no componente do Kubernetes chamado pod. E esse pod é gerenciado por outros componentes. O componente deployment serve para gerenciar cópias e estratégias de atualização de versões existentes de nossas aplicações que não possuem estado. Um RESTful API, um website, por exemplo. Já para os bancos de dados, é importante garantir que os dados sejam guardados em um disco externo para caso algum problema aconteça e você precisa reiniciar instâncias, os dados estão em outro lugar. Para esse tipo de aplicação, usamos o componente Stateful Set. O deployment vai gerenciar as cópias de aplicações stateless sem estado e o Stateful Set vai gerenciar as cópias de aplicação que armazenam dados. E como funciona a comunicação entre eles? A comunicação entre eles é feita a partir do componente do Kubernetes chamado Service. Ele vai criar uma rede interna para que aplicações possam se comunicar a partir de DNS internos, ao invés de IPs, e faz um roteamento de requisições e balanceamento de carga. Agora, o processo de deploy é feito em etapas. Primeiro você constrói a sua imagem no Docker localmente, faz o upload dela para um repositório de imagens Docker, como o Docker Hub. Você cria arquivos de configuração no Kubernetes que apontam para essa imagem no Docker Hub. E aí, quando você submete esse arquivo ao cluster, ele vai baixar as imagens magicamente e executar. Ufa, chega de teoria e bora para demo. Então, para começar a brincadeira, eu já criei um repositório lá no GitHub para a gente poder partir do princípio que nós já temos uma aplicação que roda no Docker Compose. E aí, a partir desse Docker Compose, nós vamos migrar ele para o Kubernetes. Então, você tem aqui todas as etapas, né? O que a gente precisa para essa aplicação rodar. A gente vê que ele é dependente do Postgres, né? Que é um banco de dados. Então, a gente vai ter que ter a nossa aplicação e o Postgres aí para poder trabalhar com essa aplicação. Tem algumas variáveis de ambiente aqui, se a gente for dar uma olhada, né? Já tem a senha do banco, tem um banco de dados e tem como a aplicação vai rodar. Então, sem mais delongas, vamos clonar esse projeto aí. Deixa um start, né, no projeto, não esquece aí, né, que ajuda bastante a gente. Então eu vou para uma pasta vazia, né, como de costume aqui no canal. Vou fazer o seguinte, vou abrir o terminal e vou clonar aí esse repositório. Uma vez que eu clonei, eu já tenho um Docker Compose, então eu vou assumir que você já instalou os pré-requisitos dessa aula, que é o Docker Compose, o Docker e o Minikube.
Beleza, vamos dar uma olhada aqui então, ó, o que ele está falando? Ele está falando que o banco de dados vai subir primeiro, né, o Postgres sobe primeiro, e a minha aplicação depende do Postgres, né, que é o banco de dados, para ser executado. Bem simples, e aqui eu tenho um script que vai fazer todas as requisições nessa API para validar aí se está funcionando mesmo, né? Por mais que a gente tenha um site já com a documentação, a gente tem toda a informação legal aqui. Beleza, então ó, rodei um Docker PS para ver se tinha alguma instância do Docker rodando, não tem. Só rodar então o Docker version aí para verificar a versão, né? A minha versão do Docker Compose é 1.25, a versão do meu Docker é o 19. Vou entrar na pastinha da nossa aplicação e rodar o Docker Compose up -build para ele construir a imagem e já subir a nossa aplicação. Então, ó, já está rodando na porta 3000. Se eu for no navegador, no localhost 3000/documentation, já tá lá esse painelzão lindão, né, cara? Então eu já tenho todas as rotas lá para heróis. Se eu bater aqui, ele vai lá no banco de dados. Não tem informação no banco de dados ainda, mas se eu for cadastrar um herói aqui, vou colocar o flash, vou colocar que ele é fast e dar um tryout aí. Então, ó, aparentemente ele salvou no banco, retornou ID 1. Se a gente mandar listar agora, retornou esse cara. Então a aplicação tá funcionando. Tá ok, então o que eu vou fazer? Vou entrar nessa pastinha aí e vou rodar esse run, que ele vai executar todas as rotas aí de uma só vez. Serve como nosso teste. Ó, tá funcionando. Perfeito, cara. Então, beleza. Vamos lá pro dockerhub.com. Se você não conhece o Docker Hub, é como se fosse um GitHub pra gente, né? Ele é um repositório de imagens. Você pode ter imagens públicas e imagens privadas. Então, a gente vai compilar a nossa imagem, subir para o Docker Hub e aí o nosso Kubernetes vai ler o Docker de lá. Então eu já tenho conta aqui, eu vou clicar no meu sign-in. Se você não tem conta, você pode dar um sign up. Cria sua conta aí, então eu já tenho minha conta, vou acessar e aqui eu já tenho o meu painel. Né? Então no meu painel eu tenho todas as imagens que eu já usei na minha vida, né? Todas as imagens que eu já criei, inclusive tem umas com mais de 100 mil downloads, né? Não sei como chegou em tudo isso. Mas beleza. O nosso objetivo é subir para aí. Então, provavelmente na sua pode ser que esteja vazia, né? Se for uma conta do zero, mas não tem problema. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro logar no nosso Docker aqui. Então, a gente dá um Docker login e aí você coloca as mesmas credenciais que você usou para fazer login lá. Então, eu coloquei meu usuário, a minha senha, deu que o login foi feito com sucesso. Beleza. Eu vou criar aqui um script .sh para guardar aí tudo que a gente for fazendo, né? Pra você poder reproduzir em casa de uma forma mais fácil. Então, primeiro de tudo, eu vou construir aí uma imagem, né, em cima dessa pasta. Então, lá dentro tem um Dockerfile, por isso eu consigo rodar o Docker Build. Vou rodar aqui, né? Tem que rodar na raiz. Beleza, compilei essa imagem. A gente já sabe que ela estava funcionando, né? Não vou rodar de novo. Eu vou criar como se fosse um apelido, né? Então, eu vou colocar aqui que o meu app vai criar aí como se fosse uma cópia, né? Com Eric Wendel barra o nome do repositório. Por quê? Porque o Eric Wendel é o meu usuário lá no Docker Hub e esse barra vai ser o repositório que vai ser criado lá. Feito isso, salva aí nos scripts, né, para não se perder. Então, ó, ele vai criar um apelido para a imagem com o usuário do Docker Hub barra repositório. Feito isso, é só dar um Docker push nessa imagem aí, cara, que aí ele vai subir lá pro Docker Hub. Então subir na minha máquina foi rapidinho, né, cara? Porque eu tenho os poderes da edição aqui, mas provavelmente para você pode demorar um pouco para subir. Então beleza, atualizei lá, ele apareceu, ó, que foi atualizado alguns segundos atrás. Cliquei, tem lá a informação de quando foi atualizada e tudo mais. Beleza, vamos caçar o Minikube então, ó. Se você não instalou ainda, essa é a hora de você instalar. O Minikube, você pode clicar lá no Get Started. Eu vou deixar o link já na descrição, né? Mas se você quiser, você pode dar uma olhada aqui qual é a versão. Eu não recomendo usar no Windows, né, cara? No Windows é bem trabalhoso de fazer, mas usando o Chocolate aí pode ser fácil, né? Que é o que eles colocam aqui. E é isso aí, cara. Só dá uma olhada também aqui, são os pré-requisitos, né? Acho que essa parte pode ser um pouco mais complicada de instalação, mas a gente parte do princípio que você conseguiu instalar o Minikube aí. Então eu vou dar o Minikube Start e sozinho, cara, ele vai inicializar, ele vai instalar o command line aí do Kubernetes para a gente trabalhar. Então o Minikube é como se fosse um emulador do Kubernetes local. Então, ó, ele instanciou, subiu aí. Se eu dar agora um kubectl get nodes, ele já tem lá o meu nó, né? Então, o nodes é como se eu estivesse vendo as minhas máquinas, né? Quais máquinas eu tenho disponível aqui.
Só está aparecendo o Minikube porque é só local, né? Se você tivesse em produção, ele poderia aparecer todas as suas máquinas do seu cluster. Se eu dar um describe node, né? Então é sempre Kubernetes describe alguma coisa, né? Algum tipo de serviço. A gente já falou do service, a gente falou do deployment, a gente falou do pod. Aqui a gente está usando o node, né? Que é a nossa máquina propriamente dita. Então, ó, já tem lá quanto de CPU, quanto de memória tem disponível, o que aconteceu nesse cluster e por aí e daí por diante. Pô, mas se você gostar mais de um dashboard, né, cara, a gente pode entrar no Kubernetes Dashboard, né, que ele mostra lá tudo que já veio instalado, né, todos os serviços que já tem pronto aí no Kubernetes. Então, se eu for navegando aqui, a gente pode ver que ele veio com bastante informação pré-definida. Ele vem até com storage class, né, que a gente vai usar para fazer o nosso volume depois, mas não se apega nisso agora. E a gente tem aí, ó, não tem nenhum deployment, não tem nenhum pod, então beleza. Tá aí cru para a gente poder trabalhar. Eu vou criar aí uma pasta kubeconfig e eu vou criar os nossos arquivos de configuração lá. Então, como eu falei, se a gente precisa de um banco de dados, a gente vai usar o stateful set, porque ele precisa aguardar aí terminar o processamento de guardar os dados antes de matar a instância, né? Já no deployment ele vai matar aí se estiver processando ou não. Então, bora lá criar o nosso JSON, né? Primeiro de tudo, vai ser o API version, vai ser o xv1, vai ser stateful set, passo metadata, né? Como é que eu sei dessas informações? Pô, essas informações estão lá na documentação, né? Se quiser dar uma olhada. Esse metadado aí, né, cara? O que é esse metadados? Pô, a gente vai usar essas informações aí para poder expor esse serviço depois, né? Como a gente falou, a gente cria o componente, depois a gente expõe ele para o mundo. Perfeito, cara. Então vamos criar a especificação de como ele vai ser criado. Então, ó, ele vai ser exportado pelo service name, que é o Postgres SVC, que a gente ainda não criou, mas a gente sempre coloca aqui por padrão. E aí a gente fala quantas cópias, né, quantas réplicas a gente vai querer ter. Nesse momento vai ser um, porque a gente não tem nenhuma estratégia aí de replicação. E eu vou falar o seguinte, ó, esse cara aqui, ele vai alterar, né, ou ele vai modificar todo mundo que tiver o nome app Postgres, né. Então em cima eu crio o metadado e embaixo eu crio o seletor, né, quem que ele vai ser o alvo. Se não tiver nenhuma aplicação criada ainda, ele vai criar do zero. Se já tiver criado, ele pode atualizar dependendo do comando. Beleza, só que a gente falou que ele precisa guardar os dados antes de morrer, né, cara? Então a gente cria aí o volume claim templates e a gente vai falar como é que ele vai criar o volume dele, né? Que é o volume que a gente já tem lá no Docker. Então eu vou chamar o volume dele de DB Storage e vou passar o spec, né? Então, ó, eu vou usar o Storage Class Name, que é o standard. Como é que eu sei que é o standard? Vamos dar uma olhada lá no Minikube Dashboard. Se a gente acessar o Dashboard, a gente pode clicar lá em Storage Classes e essa é a classe aí que veio por padrão no Minikube. Então se você for para o Azure ou se você for para a AWS, o nome dessa classe pode mudar. Ela pode mudar de acordo com a infraestrutura que você estiver usando. Então é bem importante você lembrar disso. Beleza, então ela falou que foi criada há 6 minutos, não tem ainda nenhum volume persistente, né? Então a gente vai basicamente criar um disco virtual e adicionar aí usando os padrões dessa classe aí. Beleza, o Access Mode vai ser o Read Write Once. Não vou nem entrar muito em detalhe agora, porque a gente não quer entrar muito no detalhe, né, cara? Mas pra gente entender como que funciona. Então, ó, aqui eu vou disponibilizar 1 GB, né, de memória para o nosso disco. Minimiza ele aí. Pô, eu sei que digitar esse disco aqui pode ser difícil, né, cara? Na descrição aqui já tem o código-fonte também. Se você quiser copiar e colar ó, de lá para não perder tempo, não tem problema. Então, ó, o template, como é que ele vai criar, né, os pods que a gente falou, né? Como é que ele vai criar a menor unidade aí de desenvolvimento? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai falar que os containers aí, ele pode criar uma lista de containers, mas é importante ter sempre um container dentro de cada componente. E o nome dele vai ser Postgres e a imagem a gente vai pegar lá do nosso Docker Compose, né? Então a mesma ideia, ó, a image tá lá Postgres, o container name tá Postgres. Eu vou seguir a mesma ideia aqui. Então, ó, o name tá Postgres e a imagem também tá Postgres. Se você não quiser colocar tag, né, ou se você quiser definir uma tag, você pode colocar latest, que vai pegar a última versão aí. E aí tem algumas variáveis de ambiente que a gente precisa passar para ele. Então, ó, o Postgres lá que ele precisa do password e o PostgresDB. Então vamos passar essas informações para ele aí. Repara que a gente está fazendo basicamente uma migração, né, cara? O Docker Compose ele compete com o Kubernetes, né? São coisas diferentes, mas servem para o mesmo fim, no fim das contas.
Beleza, então ó, coloquei o PostgreSDB, passei o nome do database, né? E eu vou falar onde que esse container está rodando, né? Qual porta? Ah, a porta default dele é a 5432. Então passa lá, container port. E se quiser dar um name nele, é opcional também. E aí eu vou falar agora como é que ele vai usar esse template, né? Como é que ele vai usar o volume. Então tudo que tiver dentro da var, lib, PostgreSQL vai ser refletido no volume que a gente criou. Qual que é o volume? É o DB Storage. Assim, o que acontecer no container vai ser refletido lá. Se o container morrer, o dado está salvo num volume externo. Beleza, vou entrar lá e vou rodar agora o kubectl create -f. Beleza, mano. Vamos salvar esses comandos aí pra gente não esquecer, né? Então eu vou salvar aqui, né? Minikube start, né? Que a gente usou para inicializar o cluster. A gente deu um get nodes para saber as máquinas disponíveis. A gente deu um describe para saber como que estava o estado delas, o dashboard para abrir o website e o create para realmente criar o nosso componente aí. E a gente pode usar o get stateful set ou o STS para obter aí o componente, né? Então, ó, vou rodar ele, a gente fala, ó, tem 0 de 1, né? Ele não está pronto ainda para usar e a gente pode ver agora por quê, né, cara? Então a gente pode ir lá dar um get pod. E olhando do getPod, o pod já está funcionando, né? Lembra que é o pod? O pod é onde o container está rodando, né? O stateful set só gerencia esse pod, que é a nossa menor unidade aí de desenvolvimento. Beleza, a gente pode usar o kubectl logs, né, em cima do nome desse pod para ver, né, se tem algum problema, se tem alguma coisa na instância. Então, aparentemente, os logs do nosso post está certinho. E se eu atualizar a página, né, não precisa nem atualizar, né? Já atualizou sozinho, ó. Lá no nosso Storage Classes, ele adicionou um PVC, né, que é um Persistent Volume Claim, automaticamente pra gente, com 1 GB de memória, com toda a configuração. Se a gente clicar nele, a gente consegue as informações aí do que tá rolando, né, cara? O que vai acontecer quando um dado for entrar no Postgres, ele vai ser espelhado aí. Bem legal, né, cara? E aí você pode ver lá no Stateful Sets, né, cara? Que é o componente que a gente criou para o banco de dados. Você pode criar nele e aí nos pods você já vê quais pods estão ligados com ele, né? Qual que é o link entre eles. Então o pod nada mais é que alguém que é gerenciado por outro componente maior. Beleza, ó, você consegue ver logs, você consegue dar um editar aqui também para poder verificar aí os arquivos de configuração. Mas você pode também entrar no pod, né, cara? Olha que louco isso, cara. Você consegue entrar via linha de comando e tentar rodar um PSQL lá, por exemplo, ou ver as pastas que estão já no container e assim por diante. Então o negócio é realmente legal, cara. Perfeito, né? Até agora tá fácil, né, cara? Vamos dar um describe STS que eu quero te mostrar uma mágica aqui. Como é que a gente sabe se a informação tá certinha, né, cara? Ó, a gente tem ali os eventos que aconteceram, a gente tem aí como é que o nosso volume foi criado, quais as classes que ele usou. Bastante informação legal para descrever, né, sobre o Stateful Set. E eu quero dar um describe no pod também. Olha que legal, mostrou toda a informação do pod, inclusive variável de ambiente, que isso aqui é um outro adendo, né, cara, que a forma que a gente está expondo as nossas variáveis de ambiente aqui talvez não seja melhor, porque elas estão ficando ali realmente publicamente. Mas isso é um assunto para uma outra aula, para a gente não perder tempo aqui. Beleza, mano. O negócio é doido. Então o que a gente precisa fazer? Uma vez que a gente criou o componente, a gente precisa expor ele para o mundo ou para as nossas aplicações. A gente expõe ele via service. Então vamos criar o nosso componente service. Então vai ser lá o API version, o v1, passa os metadados, né? Como que vai ser o nome dele, né? Esse nome vai ser usado para as aplicações conhecerem, né, o service. E a gente pode passar alguns labels, né? Esses labels a gente pode usar ele para falar como que esse componente vai ser criado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai expor, né, todo mundo que for Postgres. Então, como que eu sei que é Postgres? É o mesmo nome que está no metadado ali, né? Lá em cima ou no app do data, né? E pode ver que na linha 11 a gente já definiu o nome do service também, que é igualzinho que a gente definiu lá. Então, esses nomes, eles têm que bater, só para não se perder. Então, ó, garantir que é o mesmo nome. O seletor vai expor o nosso stateful set, que tem o nome do Postgres. Vai ser um cluster IP, né? Vai ser um módulo que vai ser compartilhado somente dentro da nossa infraestrutura, então ele não vai gerar um IP externo, ele não vai compartilhar nada com o mundo externo.
Bom, a porta que o container está rodando é o 5432, né, cara? E eu quero exportar ele para a 5432 também. Então, se você quiser, você poderia exportar em outras portas que não seja default, se você quiser, sem problemas. Beleza, né, cara? Ó, 5432 tá igualzinho do nosso stateful set. É sempre bom ficar comparando, porque isso aqui é bem fácil de errar. E eu vou dar um kubectl create nesse arquivo, assim como eu já tinha feito no outro. Então ele criou o serviço. Posso anotar aqui também para não perder, né? Então ó, vamos dar um get svc. Então ele criou lá o postgres svc. Vou anotar esse nome, né, pra gente dar um describe nele também. E aqui vem o pulo do gato. Como é que eu sei se ele conseguiu, né, apontar para as minhas aplicações? O endpoint vai ter um IP aqui. Se o seu não tiver o IP, significa que o seletor provavelmente errou de nome e ele não conseguiu identificar o STS. Então, se você estiver em produção, não aparecer, né, o seu serviço ficar dando timeout por algum motivo, é quase 90% de certeza que ele não conseguiu encontrar os endpoints. Beleza, se a gente entrar em Source agora, via dashboard, ele já está lá, a gente pode clicar e falar, olha, quem é que está exposto, né? O que está exposto é o pod. Então, olha que bacana, né? No fim, a gente não expôs o stateful set. Ele só apontou para o stateful set apontou para os pods que ele está usando. Se você clicar nele, vai dar no mesmo caminho lá. Perfeito, agora eu vou fazer para a API, né? Que aí a API é um pouquinho mais complicada. Então a API a gente falou que ela é stateless, né? Ela não tem estado, então ela vai usar o deployment. Né? E aí a gente vai fazer a mesma ideia. Então os metadados que a gente vai criar, né? Como que vai ser aí criado ele. Então o nome dele vai ser API Heroes. A gente pode colocar esse label do API Heroes ali, porque a gente pode alterar as versões usando esses metadados. Beleza, as réplicas. Cara, vou deixar um agora, depois a gente altera pra gente ver como que ele se comporta. Vou criar o seletor, né? Então vou falar o seguinte. Ele vai ter que dar um match nos labels, né? Então os labels tem que ser exatamente esse API Heroes. Então o que significa isso? Se eu já tiver lá algumas aplicações rodando em produção e ele estiver rodando, eu quero fazer uma atualização, eu posso criar um arquivo desse, eu rodo um comando nesse arquivo e ele vai criar novos, se precisar, ou ele vai atualizar o existente. Perfeito, cara. Isso aqui é muito doido, né, cara? Vamos criar o template, né? Como que os pods serão gerados. Então eles vão criar aí com os metadados, que vai ter o mesmo nome ali do nosso App Heroes. E aí o spec vão passar os containers, né? Então vamos lá, passar o objeto, vou passar o name API Heroes e a imagem tem que ser a nossa imagem que a gente subiu para o Docker Hub. Então é extremamente importante essa parte, né, cara? Pode ver que a gente não fez FTP, a gente não fez git clone em momento algum. É a nossa imagem que está lá no Docker Hub que a gente vai manipular. Dá um vírgula aí, vamos falar qual que é a porta que ele está usando. Então a porta vai ser a 3000. Por quê? Porque é a default que ele já estava usando lá no Docker Compose. E ele tem algumas variáveis de ambiente, né? Então vamos passar as mesmas envs aí. Então vai ser lá o Postgres host. Vamos passar aí em formato da connection string. Só que repara, né? Lá no Docker Compose, o nome do serviço era Postgres. Aqui o nosso nome do serviço, né? Aonde que quem está expondo o nosso Postgres é o Postgres SVC, né? Que é o nosso serviço. Então pode copiar o nome, cola aí para não esquecer. E ele já está sendo exposto na 5432. Então nesse momento eu vou só arrancar daqui, porque também já é o default do Postgres, né? Ele já vai procurar por essa porta. Beleza, se a gente for olhar no código fonte, né, tem algumas coisas aqui legais também, ó. Ele tem aqui o Postgres host na linha 26 e ele tem um Postgres DB. Se não passar nada, ele vai pegar o Heroes, mas se você quiser passar o nome, eu já vou definir aqui, que a gente pode colocar ali também. Então vou copiar essa variável de ambiente, vou colocar o valor dele como Heroes, mas se você quiser colocar outro nome, não tem problema, porque é isso que ele vai usar aí para criar o nosso serviço. E a porta vai ser a 4000, né? Vamos modificar aqui. Por quê? Porque a porta, a gente olhou lá no README, que o README falou, cara, se você colocar na variável de ambiente a porta que você quer rodar, ele vai realmente rodar em outra porta. Então, só para tirar do default, eu vou rodar na 4000. Show de bola. O que a gente vai fazer? Vamos rodar lá o create em cima do deployment. Então, beleza, vamos anotar isso aí, né? O que eu fiz? Eu dei um get deploy, né, pra gente poder ver os componentes. Então ele falou, ó, eu tenho 0 de 1, né, porque ele deve estar baixando a imagem, né, vai demorar um pouquinho. Posso dar um describe deploy no API Heroes para descobrir o estágio, né. Então, olha, o que aconteceu?
falou, ó, eu já criei as réplicas usando o réplica set, que é um outro componente, né, que eu não vou nem entrar em muito mérito agora para não ter informação demais, mas tem toda a informação de como ele está sendo criado. Pô, e se a gente dar um get pod agora, ó, tem lá um API Heroes com o container create. E se eu dar um describe pod, né, pegando esse ID aí desse pod específico, a gente pode ver lá o que ele está fazendo, né? Então, ó, ele está baixando a imagem, então tá lá baixando o Eric Wendel, passando toda a informação. Lembrando que aqui a gente está usando uma imagem pública, né? Se a gente fosse usar uma imagem privada, a gente teria que passar credenciais para aqui para dentro. Depois eu mostro para você outros exemplos que você pode fazer isso, mas por enquanto vamos fazer na pública, que vai ser o mais fácil por enquanto. Perfeito. Então, ó, se eu passar o "-w", vai ser o watch, né? O watch, ele qualquer alteração, ele já vai pintando na tela. Então eu vou pegar esse mesmo ID aí e vou fazer o logs, né? Então, ó, o logs mostrou lá que a aplicação conseguiu conectar no banco de dados e subiu na porta 4000. Magicamente, né, mano? O negócio funciona animal, mano. Beleza, se eu passar o "-f", o que ele faz? Ele trava o log, né? Então se você quiser deixar uma tela ali para ficar visualizando os logs, é só passar o "-f" que ele fica travado ali, observando qualquer nova alteração no log. Se eu for olhar agora os pods, eu tenho lá, cara, o API Heroes, posso entrar, né? Posso dar olhar nas opções, posso ir lá e dar uma olhada quantos pods já foram agendados, né? Como que ele está inicializado, ou qual é o status dele, o IP interno e assim por diante. Eu tenho lá o meu deployment, né? E aí o deployment ele tem toda uma parafernália dentro dele. Ele tem a estratégia de atualização, ele tem o controle de réplicas, né? Quantas cópias da aplicação vai ter, qual que é a estratégia de atualização, qual que é o tempo aí que ele vai demorar para subir um novo pod e assim por diante. E aí ele já criou o réplica set, né, que é um subcomponente aí do nosso deploy. Então ele vai controlar qual é a quantidade de cópias que a gente vai ter. Beleza, mano. O que eu vou fazer agora, né? Só para casar o caos. Eu vou colocar que as réplicas agora são 4 réplicas. E agora eu vou rodar um comando diferente, né? Eu vou rodar o apply nesse arquivo e o apply ele vai atualizar o nosso componente. Então isso que eu falei, com o seletor ele vai falar, olha, ou vai ser aplicações novas ou ele vai criar outras, né? Então ó, rodei o apply, apareceu ali, ó, 3 novos, né, cara? Então aparentemente tá certinho. Se eu rodar agora com "-w", ó, agora só tem um, né? E aí ele vai aguardar o outro chegar. Chegou o outro, já tem os 4 rodando, né? Só que não ficou muito bonito, né? Se eu rodar assim, agora a gente vê as 4 réplicas aí. Perfeito, né, cara? Tá faltando o quê? Tá faltando expor esse cara, né? Mas, pô, tá tudo certinho aí. O que a gente conseguiria fazer, mano? Igual a gente fez no Postgres, a gente consegue acessar esse pod aí, igualzinho a gente fez no outro. E olha que legal, a gente consegue ver o código fonte dentro do container, né, cara? Posso dar um cat aqui no index para ver todo o código fonte que tá lá na index pra gente trabalhar, né? Então, pô, funciona bem legal isso aqui, cara. Perfeito. Eu vou replicar agora o nosso Postgres SVC e ele vai ser o nosso API SVC, porque vai ser bem parecido. Então, onde estava Postgres, muda para API Heroes. E onde está Postgres aqui, vamos mudar aí para API Heroes. Beleza? Então, ó, eu vou pegar esse mesmo nome aí porque é o seletor, né? É quem ele vai expor. Aqui tem que tomar cuidado para ele não errar o nome. Agora eu quero que ele seja exposto para o mundo, né? Não só dentro da minha infraestrutura. Então eu vou usar o load balancer. Uma coisa importante, né? Quando você estiver usando esse tipo de load balancer no Azure, na AWS, no Google, ele vai gerar um IP para você público que você pode bater na URL dele e verificar. Como a gente está usando o Minikube, ele vai ficar pendente ali para sempre, porque realmente ele não consegue gerar esse IP externo para a gente. Mas a gente vai usar uma porta interna dele. Bom, a porta que a aplicação está rodando é a 4000, né, porque a gente tinha alterado lá, e vou dar um create nesse service agora. Beleza, vou dar um get SVC, vi lá que o API Heroes foi criado. Quando a gente olhar ali no nosso external IP, né, o nosso external IP, ele está pending, então ele vai ficar pending para sempre, porque realmente lá no nosso Kubernetes local não tem. E se eu dar um describe SVC, olha os endpoints lá, cara. Já vai aparecer 4 endpoints pra gente aí, que são todas as aplicações. Então é importante. O service só vai funcionar se tiver endpoint, porque são os pods, os endereços dos IPs dos pods que ele vai poder acessar.
Show, cara. Então se a gente olhar o service, ele está como pendente ali, porque ele não vai conseguir gerar o IP, mas está funcionando. Se a gente clicar nele, a gente já pode ver quais são os endpoints que ele está exportando e quais são os pods aí que estão sendo exportados a partir dele. Bom, feito isso, é só ver qual que é o URL dele, né? A gente pode usar o Minikube Service menos URL, né? Por quê? Porque, pô, a gente está usando o Minikube, e o Minikube é uma ferramenta que emula o Kubernetes, né? Se a gente for usar o Kubernetes em produção, com o Load Balancer, era só aguardar que ele ia gerar o IP pra gente. Rodei aí, ganhei um IP, né? Um IP local. Se a gente jogar esse IP na URL, e vai lá para barra Documentation, e que lindo, cara, o negócio está funcionando, mano. Posso dar um tryout, não tem dado lá, porque, pô, é realmente uma instância do zero. E assim por diante, né, cara? Pô, lá no run, né, cara, da aplicação, ele tem todo o script e lá na primeira linha tem o host, né? Vamos alterar esse host, vamos colocar essa URL aí nova para que ele use ela e a gente bata realmente no nosso cluster para verificar se todos os endpoints estão funcionando. Então eu vou entrar nessa pasta e eu vou rodar um sh no run.sh. E olha que louco, cara! Funcionou perfeitamente. Não tem erro, né, cara? Mostrou tudo, então significa que o nosso serviço no Kubernetes está funcionando. Perfeito, vamos voltar para a raiz, que eu quero mostrar mais uma coisa para você. Vamos entrar no kubeconfig, e agora a gente pode usar o kubectl delete-f na pasta, né? Ele vai deletar todos os recursos, assim como o create. Então, se você não quiser clicar, se você não quiser usar o create-f para cada um dos arquivos, você pode usar o create-f na pasta e ele vai sair criando tudo. Então, ó, deletou tudo de uma vez. Vou colar aqui já para não esquecer, né? Então, ó, vai ser o create também. Se eu atualizar, não vai ter nada. Lá no Minikube agora, cara, tem quase nada pronto lá, né? Só ficou o volume claim, né? Porque o volume claim fica externo da aplicação, né, cara? Então, o nosso storage tecnicamente está lá, né? Nosso storage, nossos dados do banco de dados não se perderão dessa forma. Mas é isso, se eu quiser deletar esse cluster também, né? Ó, pode dar uma olhada aqui, não tem pod, né? Não tem serviço nenhum rodando. Mas para a gente deletar o cluster, é só usar o Minikube Delete e ele vai limpar todos os recursos. Então já anota aí também, que é sempre importante lembrar como deletar as coisas. Galera, chegamos à marca de 700 alunos no meu best-seller, o treinamento de aplicações serverless na AWS. Se você quer dar o próximo passo em Web APIs, esse treinamento é o que eu tenho de melhor para te oferecer. O link está na descrição para você dar uma olhada. E se você curte estudar de graça, tem muita coisa no meu site de treinamentos. Ah, e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e comentar sobre o que você achou desse modelo de aulas aqui nos comentários. E aí, viu como é fácil, mano? Criou o arquivo de configuração, especificou que sua aplicação vai precisar e já era, mano. Claro que no mundo de Kubernetes tem várias outras coisas a se pensar, mas do ponto de vista de desenvolvimento de software, esse é o fundamental que você vai precisar para implementar em sua empresa. Ah, e eu fui contratado pela Microsoft alguns anos atrás para ministrar a Maratona Kubernetes. É um curso completo sobre o assunto no ambiente Microsoft Azure, 100% gratuito. Você pode acessar direto no card ou na descrição, caso queira aprender um pouco mais. Te desafio agora a pegar uma das suas aplicações e configurá-la lá para rodar no Kubernetes. Se você tiver algum projeto privado da empresa, usa um repositório privado de imagens, como o Amazon Container Registry, o Azure Container Registry ou até o Docker Hub em modo privado, para evitar qualquer problema jurídico ou exposição de aplicações publicamente. Eu quero pedir sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, então comente aqui embaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos e, claro, me ajuda compartilhando esse vídeo em todos os seus canais, como WhatsApp, Telegram, Slack, Facebook, por aí vai. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o novo conteúdo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.